Olá a todos, a graça de Cristo Jesus, a todo o povo de Deus, espalhados sobre toda a terra, que Deus manifeste o conhecimento, inunde você de graça, sabedoria e conhecimento do Espírito de Cristo Jesus, através, das Escrituras, da palavra de Deus, da palavra de Cristo. E o tema hoje, ainda sobre o batismo nas águas, porque é um tema longo, a gente não pode concluir, fechar assim. Aos poucos, Deus ele vai minando, há um ditado popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a nossa mente, o nosso coração duro, pela religiosidade, a religião, ela blindou a nossa mente, deixou ela dura, aquele coração de pedra duro. Então a água da palavra, ela vai minando, batendo, até furar, E ela vai encontrando aquele lugarzinho e vai nos lavando, com a palavra, e nos acrescentando o conhecimento das Escrituras. Aí sim podemos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então a pergunta é necessário o batismo na nova aliança? Repito, para você, é necessário mesmo se batizar na nova aliança? Houve esta prática, este ensino na nova aliança do batismo de João nas águas? O texto que está aí para a gente desfrutar é esse texto aí de Mateus. Olha aí, pastor. Mas logo de Mateus de cara, 28, 19, Jesus nos mandou batizar, certo? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Então, olha aí. Jesus mandou batizar. Tudo bem? Vamos tentar desenrolar ou desfazer o que a religião fez, enrolou até os dias de hoje. Então vamos tentar desfazer ou trazer ao entendimento da graça, sobre o batismo nas águas. Lembre-se que a pergunta é necessário o batismo nas águas na nova aliança? Como responder aos irmãos que têm dúvidas sobre este importante assunto? Eu, pelo menos, conheço muitos dos meus irmãos da minha época, tenho 29 anos de cristão, servidor de Cristo, ativo na obra, sempre evangelizando, falando do amor de Deus e da graça de Cristo. Passei quase o tempo todo na religião evangélica, e hoje eu sou cristão, a minha denominação é cristã. Nós congregamos aqui na cidade de Cabedelo, Camboinha. A placa da instituição, o nome que está lá na parede é Comunidade Cristã Graça Revelada, certo? Porque se Jesus não revelar a graça em você, a pessoa continuará sempre será um religioso, certo? Então, e 29 anos que eu sirvo a Cristo Jesus, o meu Senhor. Então, muitos dos irmãos a qual eu conheço, eles me perguntam, e agora com muitas dúvidas, e como tirar essas dúvidas, principalmente a respeito desse tema tão importante,
que o batismo nas águas, batismo de João. E a pergunta, é necessário batizar na nova aliança? Certo? Muito bem. Há muitos assuntos escritos nas páginas da Bíblia, muitos assuntos, muitos temas, que lemos e não entendemos. Não é verdade? A gente lê e não entende, mas eu lia isso e não entendia. Mas quando o autor da Bíblia, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Senhor Espírito Santo quer revelar aos seus pequeninos, logo percebemos que o véu é tirado. Ok? Então o religioso, né, o religioso, aquele tradicional, ele tem um véu, né, que trava o seu entendimento. Podemos ver isto, você vai ver comigo, que véu é este que está no rosto, no entendimento, e este véu você vai encontrar em 2 Coríntios. Vamos ver ele aqui, nós vamos navegar devagar. 2 Coríntios, capítulo de número 3, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz assim. Eu coloquei Filipenses, perdão, é 2 Coríntios, capítulo de número 3, a partir do versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, a lei, os mandamentos, os sacrifícios, as cerimônias, ok? Tudo isso a igreja, a religião evangélica tirou do que era transitório e trouxe de volta para os altares, para os ensinos, para as suas pregações, aquilo que Cristo levou, tirou de nós, a religião evangélica trouxe, né, de volta as velhas práticas da lei. Então, Paulo diz, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos, olha a palavra, sentidos, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O Velho Testamento, as velhas práticas, as velhas cerimônias, os velhos rituais, foi por Cristo abolido, ok? Então, a primeira questão que nós chegamos é essa, primeiro entendimento. Não precisamos praticar, né, os rituais da antiga aliança, da lei mosaica, do Velho Testamento. Não faz parte na nova aliança. Cristo aboliu, mas eles, com o entendimento endurecido, coberto, colocaram o véu que é aquilo que está preso, aquilo que está coberto, aquilo que cobre, né? O endurecimento do sentido, os sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, ok? Então, e até hoje, o 16, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até os dias de hoje, a igreja evangélica continua lendo Moisés, praticando os ensinos de Moisés, trazendo a lei, revivendo a lei, aquilo que Cristo amorteceu, trouxe a lei de volta, reviveu a lei nas suas reuniões, nos seus templos, certo? Aquilo que não faz parte na nova aliança. E uma dessas é a Páscoa, né? O batismo em águas,
isso tudo, obras mortas. A igreja evangélica, ela reviveu isso aí, ok? Muito bom você aprender isto. Também a gente pode ver isso, versículo 15, né? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então vamos ver aqui ainda o versículo de número 16, que diz: mas quando, olha que revelação, mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. O véu é tirado. Quando se converte a Cristo, o Senhor de Paulo na nova aliança, no novo pacto, é Cristo. Mas quando se converte a Cristo, então o véu é tirado. Então é preciso uma conversão de entendimento. Não simplesmente gritar dentro do templo, nas reuniões, quem quer aceitar Jesus, e não há uma mudança de pensamento, não há uma metanoia, uma mudança de pensamento, então você não é convertido, Cristo não converteu você. Mas quando Cristo lhe converte, há uma mudança de pensamento, o véu é tirado. A nova aliança, ela agora você começa a enxergar o novo pacto, a doutrina da graça. E a antiga aliança, ela começa a desaparecer, a morrer, a não fazer parte, né, do teu entendimento, dos teus ensinos, ok? Então, primeira coisa, o véu é tirado. Então, olha que coisa linda, coisa maravilhosa esse versículo, não? Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu é tirado. Aí nos chamam de herege, nos chamam de demônio, nos chamam de falso ensino, né? Doutrina do diabo, e etc, etc. Mas porque o véu continua preso lá. O véu continua lá. E aqui você está tendo uma visão da graça, um evangelho puro, um evangelho limpo, sem mistura, sem acrescentar neste evangelho, no evangelho de Paulo, sem acrescentar as obras da lei. Aí os nossos olhos são abertos para entender as escrituras. Quando o véu ele cai dos nossos olhos, do nosso entendimento, este coração duro, quando o véu cai, aí você começa a entender as escrituras. Vamos ver o que diz aqui no livro histórico vamos ver o que diz Lucas. Este véu cai e o livro histórico a lei, as práticas da lei, as ordenanças, os rituais já não faz parte mais da tua vida. Então vamos ver aqui Lucas, capítulo de número 23. Vamos ver. Lucas 23. E o versículo de número 45. 40. Deixa eu ver aqui. 40, Lucas 23. Deixa eu colocar aqui, irmão, perdão. Deixa eu colocar na versão NVI para eu não perder muito tempo aqui, certo? Vamos aqui para Lucas 23. Agora vai. Lucas 23, versículo 45. Ok? 23, 45. Olha só. Lucas de número 24. 24. Perdão, irmãos. Lucas de número 24. Lucas 24, versículo de número 45. Agora vai, em nome de Jesus. 45. Deixa eu colocar o 44. E disse-lhe Jesus: isso foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava
com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 45. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Ou seja, o véu foi tirado, né? O entendimento agora aberto, aí começaram a entender as escrituras. O véu, a religião do véu, o véu da religião foi lhe tirado do entendimento. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as escrituras. Que lindo! Então, Jesus abriu o entendimento dos discípulos. 3 anos andando com ele, não aprenderam nada. Tem muitos crentes dentro dos templos, né, nas reuniões, com 10, 15, 20 anos, não aprenderam nada, porque tem o véu ainda, o coração duro, falta de entendimento das Escrituras. Mas quando Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo entra e abre o teu entendimento, você vai dizer: pastor, eu vi esse versículo aí, nunca entendi ele. Hoje, agora estou entendendo. Aí você vai dizer: meu Deus, como eu estava cego. Mas isto é normal, porque Cristo ainda não tinha chegado no teu entendimento, não abriu o teu entendimento. Mas quando abre o véu, né, ele se rasga, e o coração que é duro amolece, e o entendimento chega das Escrituras. Então, os nossos olhos são abertos para entender as Escrituras. Só são abertos o entendimento, olhos do entendimento, é o entendimento, lembre-se isso, para entender as Escrituras. Existem respostas nas Escrituras que só teremos por meio da revelação dada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. Repito, existem respostas nas Escrituras que só teremos por meio da revelação dada pelo Espírito Santo, ou Espírito de Cristo. Por exemplo, olha que coisa maravilhosa. Olha só. Deixa eu apagar isso aqui para a gente poder. Olha que resposta Jesus vai dar a esta pessoa aqui. Mateus 11, Mateus capítulo 11, ok? Mateus 11 e o versículo de número 25 a 27. Mateus 11, 25 a 27. Olha que revelação. Lembre-se que eu falei. Há coisas na Bíblia, há dúvida que nós temos, mas essas dúvidas só serão tiradas quando Cristo abrir o nosso entendimento. Aí você passa a perceber: eu não entendi assim, mas você vai entender. Você vai chegar ao conhecimento da graça, ok? Então diz assim: você vai sair desse mundo religioso. E diz: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Deus escondeu, ocultou. É assim ou não é? Está escrito aí ou não está? Está escrito sim. O Senhor dos céus e da terra escondeu, ocultou estas coisas, a graça, a revelação, né? Abriu o entendimento. Para um, continua fechado, mas para outros, o entendimento é aberto, é livre, tem acesso, né, às revelações, né, à graça de Cristo. Ele ocultou aos sábios, né, e os doutores da lei, né, aos PhDs, né, e outros, aos grandões, né, os sabidões, mas revelou quem? Aos pequeninos, como eu e você. Tá, Mateus 11, 25 ao 26. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Louvado seja Deus, né? Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado revelar essas bênçãos da nova aliança,
do novo pacto, do Novo Testamento, né? Ele revelou aos seus pequeninos e ele continua revelando a quem ele quer. Jesus dá graças a Deus por ter ocultado aos sábios e ter revelado aos pequeninos. Sim, ó Pai, graças te dou, né? Porque revelasse aos teus pequeninos. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. É uma doutrina, né, que a religião evangélica e algumas outras religiões acompanham também, como o catolicismo romano. Eles sustentam, né, na trindade, né, um Deus de 3 pessoas ou 3 pessoas, um Deus, né? Se for assim, são 3 pessoas, 3 deuses. Mas eles não vão admitir isto, né? Uma doutrina, né, um ensinamento de uma trindade, ok? Então, veja bem, Jesus dá graças a Deus por ter ocultado aos sábios isso. E ele diz, então, ninguém conhece ao Pai, nem o Filho, a não ser aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você só vai conhecer o Pai mediante o Filho, você só conhece o Filho mediante o Pai. Mas se Jesus lhe quiser revelar, você vai saber quem é o Pai. Ok? Vamos aqui para João. Vamos ver o que diz o livro histórico de João, no capítulo de número 14. João, deixa eu colocar aqui, Evangelho de João. João 14, né? E o versículo de número 7. João 14, 7. Que diz, olha só, olha que revelação. Se vocês realmente, isso é quando não tem o entendimento, quando o véu está posto, né? A pessoa, o cristão, o crente, o nascido de novo, ele não entende, porque o véu ainda está. Mesmo Cristo trabalhando na vida dele, né? Cristo chamou ele, mas o véu, ele ainda tem aquele véu. Então é preciso o véu sair, o véu cair, né? A revelação chegar. Quando a revelação chega, aí você é liberto do sistema religioso. Ok? Então o sistema religioso ensina uma coisa. Olha a revelação de Cristo para os pequeninos, só os pequeninos. Se vocês realmente me conhecessem, olha o que Jesus está falando. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aonde é que eles viram o Pai? Deus é Espírito, em Cristo, no Filho. Quem está falando isso é Jesus. Vamos repetir. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Olha o que é que vê ali, a indagação, a curiosidade de Felipe. Disse Felipe, Senhor, então mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai e é suficiente, não vamos tocar mais neste assunto. Jesus vai responder. Olha o que é que Jesus disse. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, vocês não me conhecem? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me ou mostra-nos o Pai? É uma pergunta tola de Filipe. Mas tudo bem, hoje em dia é assim, né? A religião não conhece nem o Pai nem o Filho. Aí para eles darem um entendimento aos seus seguidores para vender livros, aí ele diz, não, é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas ou um Deus. Ou um Deus de 3 pessoas. Né? Mas Jesus disse, quem conhece ele, quem olha para ele, quem pratica as obras deles, pratica as obras do Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Olha para mim, está olhando para o Pai. Né? Então, eu e o Pai, João 10, 30, diz, eu e o Pai somos um. Mas isto é um assunto para um próximo vídeo. Né?
Mas vamos voltar aqui ao nosso tema, que é necessário, voltar para cá, é necessário o batismo na nova aliança? Para mim, como eu já o véu já caiu, é totalmente desnecessário. É inútil, ok? É uma obra morta. Passou a ser uma obra morta, ok? Então, há passagens e textos, mesmo estando nas escrituras, que nós chamamos de Bíblia, coleção de pequenos livros, Bíblia ou escrituras, que só teremos o entendimento correto se Deus nos quiser revelar. Se assim for da vontade de Deus, quiser revelar, então nós vamos entender o que ele quer, né? É aquilo que está lá em João. Vamos voltar lá para Lucas. Vamos voltar para Lucas, no capítulo de número 24, né? E Lucas 24 e o versículo de número 45. Olha só. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Cristo abriu o entendimento. Por isso que hoje, né, com o nosso entendimento, imagina, Paulo, né, vamos voltar lá para 2 Coríntios 3. Vamos voltar aqui para 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 3, e os versículos 14 e 15. Né? 14 e 15, que diz. Vamos o 13. Ele diz assim: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, o resplendor da glória da lei, que teve o seu período de glória, mas que estava chegando no seu final com a queda do templo em 70. Na verdade, as mentes deles se fecharam. Imagina agora Paulo chegando dizendo: olha, vocês são incrédulos, têm um coração duro. Olha os crentes, se fosse os crentes hoje, né? Não, rapaz, que é isso? É incrédulo você, seu espírito de engano, seu herege. Chamaram Paulo de herege, espírito de engano. Paulo estava ficando louco pelas sábias palavras, né? Então hoje é diferente. Se você desconcordar do sistema e dizer assim: rapaz, vocês, esse império religioso evangélico, né, que conserva as doutrinas de Moisés, do antigo pacto, como ceia, que é a Páscoa, como dízimo, antigo pacto, como a doutrina da antiga aliança, do batismo de João, né, e outras, a guarda do sábado, e outras doutrinas que foram trazidas do antigo pacto, e enxertadas, né, e colocadas e apresentadas e serve de regra de doutrina e ensinamento e práticas cristãs na igreja evangélica nos dias de hoje. Isso aí não é heresia, né? Isto aí é doutrina santa, é santa. Mas olha que Paulo diz: na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, nas igrejas evangélicas, nas escolas dominicais, nos dias de cultos, domingo, nos dias de estudo bíblico, na quinta-feira, é aplicado a antiga aliança. A igreja evangélica ensina os ensinamentos, né, ressuscitou ainda com o véu, né, um entendimento endurecido, trouxe as mesmas práticas de Moisés. Ainda tem lava-pé, ainda tem ósculo santo, ainda tem dízimo, ainda tem batismo em água, ainda tem Páscoa, ainda tem outra série, o apresentar a criança, né, a Deus,
Isso tudo são obras, né, do endurecimento, né, são obras práticas da lei de Moisés, que Cristo aboliu isso aí, você leu no texto, Cristo aboliu isso aí, mas a igreja evangélica, ela trouxe essas práticas, ela fez ressuscitar esta prática que Cristo adormeceu. Olha o versículo 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Mas enquanto isso, quando você se converte ao Senhor e o véu é retirado, que você deixa estas práticas da antiga aliança, você é um herege, você é um doido, um débil mental, jogador de pedra na lua, né? Você é um espírito de engano, de demônio, filho do cão, é filho do anticristo, mas eles não percebem que todas essas práticas que a igreja evangélica ensina e pratica são obras de Moisés, da antiga aliança, ok? Então, enquanto Deus, Cristo, não abriu o entendimento e o véu não for retirado, somos simplesmente meros religiosos, ok? É um erro ensinar nas igrejas que o Novo Testamento começa em Mateus, Marcos, Lucas e João. Não está estampado na sua Bíblia aí? Está estampado na sua Bíblia dizendo Novo Testamento. Aí está lá Mateus, Marcos, Lucas e João. Você quer aprender sobre isso? Dá um ok aí, coloca lá, assina lá o dedão, certo? Compartilha este vídeo. Vamos para o próximo. Daqui a pouco eu volto trazendo para você os livros históricos e a resposta. É necessário o batismo em águas na nova aliança? Tema forte, muito bom de ouvir. O véu está caindo, o véu está sendo desfeito na tua mente, a graça está entrando no teu entendimento. Jesus está abrindo os teus olhos, não os olhos da carne, mas os olhos do entendimento. Isso é maravilhoso. Você quer ver isso? Os olhos do entendimento? Vamos concluir com isso aqui, né? Para deixar aquele gostinho de quero mais. Volta logo, pastor Van. Vamos ver aqui. Efésios, olha o que é que diz Efésios, capítulo 1 e o versículo de número 18. Efésios 1, 18. Olha o que é que diz Efésios 1, 18. Para a gente concluir, certo? Deixa eu te ver aqui. Efésios 1, 18. Que diz, olha que maravilha, olha que entendimento, olha que oração abençoada. Isso vai acontecer com você também. Nesses dias, né? Quem sabe ainda essa semana, amanhã, Deus abre o teu entendimento, né? O véu cai por terra e o Espírito de Cristo começa a trazer luz ao teu entendimento. Aí vai acontecer isso aqui, ó. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. É a minha oração também. Assim como oraram por mim, e hoje, né, eu não pratico o dízimo, não pratico a Páscoa, que é ceia, não pratico o batismo com águas, não pratico mais, não guardo lei, não pratico, né, o sacrifício da do jejum, né, essas obras são mortas, né, não ressuscito os sacrifícios de Moisés, a lei de Moisés na minha vida. Por quê? Porque Cristo me libertou, né, da lei. O fim da lei é Cristo. Ok? Nós vamos aprender coisas